Acompanhe esse debate escatológico e deixe suas opiniões nos comentários. Quantas etapas serão a vinda de Jesus? Muito obrigado, Bispo Samuel Ferreira. Bom, o arrebatamento é o evento que desencadeará a segunda vinda de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 16 a seguir. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, né? Harpagesometa no grego, de onde vem o substantivo harpazo, né? Tirar com violência, arrebatar com força. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Eu penso que aqui, Bispo Samuel Ferreira e demais membros desta mesa, está a diferença fundamental entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque eu tenho certeza que tanto César como Mateus jamais advogará que no arrebatamento, pastor Aleph, Cristo tocará no Monte das Oliveiras. Exato. Porque se há essa diferença... Já no arrebatamento. Exatamente, bispo. No arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora, na segunda vinda, Calixto, Cristo tocará o Monte das Oliveiras. Então, essa é uma diferença... Não toca na primeira. Na primeira, não. Não. Nem eles vão defender isso. A primeira é aquela que é invisível a olhos Exatamente, nus, exatamente. Então, nós partiremos desse pressuposto. O senhor parte desse pressuposto que ninguém percebe, talvez por causa daquele texto, que serão como nos dias de Noé, casam-se dados em casamento, e Noé entra na arca e eles não percebem, é isso? Ali eu penso que é outro contexto, pastor Calixto. Para nós, pré-tribulacionistas, ele está falando da segunda vinda, porque se você continuar na sequência, aquele povo foi levado para juízo. Do texto de Mateus, capítulo 24, pastor Aleph, se continuarmos a leitura, vai ver que um foi tomado e outro foi deixado. Então ali é juízo. E o arrebatamento é a gloriosa esperança da igreja. Ou seja, teremos então em duas vindas, seja a primeira, que é aquela que só a igreja vai ver, e a segunda, aquela que todos verão, que ele toca no Monte das Oliveiras, o monte se fende, ele desce, passa ali pelo vale, sobe, entra pela Porta Formosa e vai no templo adorar a Deus. Pastor Aleph, quantas vezes? As ordens, bispo, como o contexto, e muito digno, o pastor Marcelo havia predicado aqui, trata a respeito das duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A palavra ali, harpazo, que significa dizer, arrancar com raiz, na Vulgata Latina de Jerônimo, rapturo. E o termo aportuguesado para arrebatar, que é o verbo que significa dizer tirar de um lugar e colocar em outro. Corroborando com a visão, o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, pastor Marcelo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52, chama a atenção... Esse transformado seria do arrebatamento? Seria aplicado ao arrebatamento concomitantemente, porque... se separarmos a ressurreição dos mortos no arrebatamento, teremos um grande problema. E o contexto nos apresenta, no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém-se o que é corruptível ser vista da incorruptibilidade, convém-se o que é mortal ser vista da mortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E a igreja bradará dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 58, e o texto de Paulo declara, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. O termo ali, no pescar de olhos, no original, átomos, partícula indivisível. A expressão em grego é negativo, não. E dominei, não divisível. É um tempo que não se pode contar. Com certeza, pastor Marcelo, hebraísta... Quer dizer, foi uma forma de exemplificar, mas será mais rápido que isso.
será muito mais rápido, porque o arrebatamento trata a respeito do rapturo, que é rápido. Significa Sim, dizer... em espanhol, justamente isso. A palavra arrebatamento, nós vamos ser raptados. Olha... E lógico que os pós vão argumentar que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, não nos fala a respeito do arrebatamento. Concordo, mas o texto fala sobre a transformação do corpo e isso não anula o arrebatamento, porque será um momento simultâneo, concomitantemente, para a glória de Deus. Então vamos lá agora, querido meu pastor Mateus. Como é que vai se dar na sua ótica? Olha, para você ver, o tema do programa é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas. A volta de Jesus. Quantas etapas teremos para a volta de Jesus? Então eu quero ler a Bíblia, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Quando a Bíblia me promete a vinda de Cristo, a volta de Cristo e o aparecimento de Cristo, ele diz, Cristo vai aparecer a segunda vez. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, está faltando aqui a terceira vez. Porque ele vem primeiro nos ares e vem depois em glória. A segunda vez é qual? Hebreus 9, 28 está falando de qual vez? A vez nos ares ou a vez em glória? Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá a segunda vez. Não tem a terceira vez. Quantas etapas se dão à vinda de Cristo? Hebreus 9, 28 está dizendo que é apenas uma vez. O próprio Jesus falou de sua vinda. Nós temos o princípio das dores e a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Depois do princípio das dores, se dá a grande tribulação. Se Cristo viesse antes da grande tribulação, ele tinha que ter falado em Mateus 24 que ele viria antes da grande tribulação. Mas Mateus 24 diz palavras do Mestre, palavras de Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está dizendo que é para aguardar ele depois da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Obviamente, então, uma única etapa. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram que é para a gente aguardar Jesus descer da mesma forma que ele subiu. Eu pergunto para os pré-tribulacionistas, Cristo subiu em duas etapas para ser assunto aos céus ou apenas uma etapa provando e mostrando que a vinda será apenas uma vez? Eu termino aqui a minha fala. Responder agora ou deixa? Não, acho que é o inicial, né? É o inicial, pastor César, e depois vamos ter debate aberto de ideias. Né? Não, eu só vou encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, onde o nosso mestre Aleph citou ali, né, a glorificação do corpo, já de forma implícita o arrebatamento, porque realmente você falou, e falou a verdade, que no texto de 1 Coríntios, isso, não tem arrebatamento ali sendo explicado por Paulo, mas tem a glorificação e etc, dá para se entender. Agora, olha para você ver, no próprio 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo que ele usou. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na vinda de Cristo, já vem o fim. É apenas uma etapa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sem falar aqui das parábolas de Jesus, que mostram apenas uma vinda. Ele veio, acabou tudo. Pedro falou pra gente esperar a vinda dele, né? Apressando o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo, novo céu e nova terra. Não tem, nos textos apostólicos, nem de Jesus, uma primeira e depois segunda etapa de sua vinda. É só se aceitarmos de forma implícita. O que o texto diz, não dá para aceitar duas etapas. A argumentação é farta e nós vamos debruçar sobre ela. Eu vou pedir licença para vocês para perguntar coisas extremamente básicas. Porque o irmão que está do lado de lá, o nosso sobrinho está do lado de lá, não pode não entender. Né? Eu ouvi uma vez o Jô Soares falando assim, o melhor entrevistador é aquele que não sabe nada do assunto. Porque ele pergunta exatamente o que o povo quer saber. Então, por mais infantil que seja a pergunta, eu vou perguntar para que todos tenham a noção, para que o adolescente que está nos ouvindo entenda, para que a irmã que está nos ouvindo me entenda, né? E eu tenho certeza que vai nascer luz daqui. Meu querido pastor César Cavalcante, e aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas. Quem defende que Jesus volta em duas etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em duas etapas. Os textos citados, por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá,
com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens, quando ele estiver descendo do céu. E o texto é claro. É só ler o texto e não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim, se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, tal, os quais disseram, varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim. E acontecerá essa chegada de Jesus, quando ele pisa no chão, sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios, capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo. Houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. Nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que isso, pastor Aleph, acontece na última trombeta. Qual última trombeta o senhor diz? Bom, o texto diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César, perdoe até a pergunta um tanto pedante, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15. O texto lá não especifica... O senhor, desculpa, só completar a pergunta, pastor Claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de perguntar. A sétima trombeta? Vamos lá. Mais ou menos isso, por quê? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão, eu então, queria seria trabalhar 8 esse trombetas texto. e não 7? Não, Por que 8? Porque, então... porque tem a última seria lá. 8 e não Pastor 7. César, É que assim, porque é que se a assim, última capítulo de 11, Paulo versículo 15, não o é a senhor declara última de isso? Apocalipse 11? qual não é a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia? No texto de Apocalipse. Então essa é a última. Então, posso explicar isso? À vontade. Deve. Ah, tá. Obrigado, vontade. bispo. Agora eu quero são ver se o irmão debates não vai entre nós. achar aí a Se o oitava, negócio né? esquentar, eu faço um sinal, que solto parece um que hino tem embaixo oito. e continua. Queridos, é muito importante ressaltar, reverendo Marcelo Oliveira, que o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para que a audiência compreenda, Apple, tirar de verbo calúmnia, tirar aquilo que é escondido pelo véu. Tirar do véu revelação. O livro de Apocalipse é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão.
Eu queria ter graça de Deus para decorar tudo isso. Minhas mensagens iam ficar muito mais bonitas. Que isso. O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas em 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma. Assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim concluir. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das duas trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. Assunto, natureza e resultado. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso, natureza, julgamento. E resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, o contexto nos importa dizer que nós não podemos fugir do próprio contexto. Porque o texto não leu o texto de Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a sétima trombeta, ouve vozes dos céus, que diziam, os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Pastor, depois disso... Não. E ele reinará para sempre. E o texto ainda importa dizer que eles no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos do período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Agora, você pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11, esse juízo, quando toca a trombeta? Não, a sequência é lógica. Não precisa... Só uma lida de Apocalipse 11. Então, mas é só mostrar no texto. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, aí a sequência, depois das trombetas... O senhor disse que quando toca a trombeta, vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo, graças te damos porque és, porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, então, os teus servos e os santos que temem o teu nome, os pequenos e grandes e tal. Então, César, o senhor disse que aqui é o juiz. Do qual livro que é o de texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das de vozes. Cristo reinando. E sequência do texto, falamos a respeito depois das 7 taças, que é a prefiguração. Aqui no capítulo 11, me mostra o texto. Qual é o versículo, por favor? Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15, a gente está tratando sobre a transparência e a diferença. Leia o texto que o senhor está dizendo. Que o senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Bom, porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. Vinda é no meio da tribulação? O que eu disse é que lá em Coríntios 15... está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento, porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim, mas qual é a última trombeta? Eu falei, pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa só isso. Aproveitar falando da trombeta. Devido a Vene, o máximo respeito, viu, pastor César? Eu recebo seu respeito e compartilho da mesma forma. O Aleph e o Marcelo, sobre essa questão da última trombeta, eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Se eu sou um leitor da Bíblia e estou me deparando com o Novo Testamento... Depois da fala do senhor, eu quero falar a respeito e compreendo... Com a permissão do bispo, claro. Fica à vontade. E compreendo que nós temos... Isso aqui vai longe. Marcelo parece que está regando o debate, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá nervoso, amado, já? Rapaz, segurar ele aqui é uma luta. Deixa ele. Eu só tô prestando atenção. Fala, Mateusão. Passou, Mateus, desculpa. Não, tranquilo. Olha para você ver, se eu sou um leitor da Bíblia. Sim. Então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo, como um dos autores da Bíblia, falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a sétima. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo, também está dizendo que tem uma última trombeta, qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? E só encerrando. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na sétima trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo.
Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. Ah, o tá. reino do mundo... 11 e 15, a última trombeta. Perfeito. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que o reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Este Jesus é um Cristo. problema. Deixa eu falar um pouquinho agora, Antes do pastor senhor Aleph. responder, eu vou pedir o pastor Marcelo, só para mim pontuar uma questão aqui que foi usada pelo querido pastor Mateus, parece que também é a mesma visão do pastor César, pastor César. Por isso eu vou fazer a pergunta. Quando o senhor citou Atos 1, na questão de quando Cristo foi... Capítulo 1, versículo 11. Assunto ao céu. A ideia, pode ser que eu esteja errado, professor, aí o senhor... Mas a ideia que o senhor deu, da mesma forma, é que o senhor, o que o senhor falou, é que Jesus vem de uma forma única ali, volta de uma forma única, do mesmo jeito que não houve etapas na subida, como a gente sobe a escada, você sabe, aquele patamar que a gente cria é um descanso. Então, descanso para terminar de subir. O senhor é uma subida de vez, sem etapas, o senhor está dizendo que desce sem etapas. Mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste, não é de forma visível. A questão ali não se refere a uma forma visível e física, gloriosa. E não em questão de etapas. Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais para o pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, Exatamente mas o isso. texto ali, como o senhor quis usar ali, o pastor César, não sei, o texto ali não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando, a forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo, Jesus não vem de forma visível. Opa! Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira O etapa. pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas a igreja O senhor Só diz que esse na texto tá primeira dizendo- etapa. Ele Aí ganha o o senhor mundo em usa si, isso aqui né? para dizer... Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. Não, Então, sim, eu quem também não estou divide- dizendo. Eu estou Isso, dizendo quem o divide isso em pré-tribulacionista. etapas Pastor. são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes. Mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleamos cremos, ele vem visível à igreja. Exatamente. Mas invisível para o restante. Isso. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essa vinda no período Esse relâmpago da o senhor batalha. vamos lá. como Vamos visível. Deixa eu falar agora E um não pouco. como É que uma relâmpago, coisa de alcance. relâmpago é a manifestação visível de um Visível raio. de um raio, Assim sim. como o trovão é a manifestação audível do raio. Audível do raio. sim. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim, fuzilando do Oriente para o Ocidente, então É que todo mundo impossível vai que as ver. pessoas não vejam. Eu entendi. Tem que tomar cuidado. O Apocalipse. Marcelo, parece que Ô, tá Marcelo, apertando pra você senhor aí. Marcelo, por favor. Depois eu Não, queria. eu estou bem tranquilo. Eles têm que abaixarem a voz e melhorar o argumento. Vamos lá. Bom, 1 Coríntios Então, César capítulo não 15. aumenta a voz. Não, o pastor César é um grande amigo. Veja só, qual é a tese de 1 Coríntios? Paulo está contrastando várias coisas. Ele está contrastando o Adão terreno, o Adão espiritual. Ele está contrastando a mortalidade e a imortalidade, a corruptibilidade, a incorruptibilidade. Esta daqui não pode ser, Bispo Samuel Ferreira e todos aqui, a última trombeta. Por quê? Porque após esta última trombeta que eles estão defendendo, vem os 7 cálices da ira de Deus. Qual que era a função primária da trombeta? Pra Aí nós você está falando da grande tribulação. Exatamente, bispo. Porque qual é a função primária da trombeta? Primeiro a gente tem que saber. Como disse o Aleph, dos 404 versículos do Apocalipse, mais de 60% são citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos bem Apocalipse, a gente tem que entender bem Zacarias, Daniel, Ezequiel, Isaías. Então, há um contraste aqui. Qual é o contraste aqui? É impressionante. Olha aqui. No momento, um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos Tem um transformados. texto, tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, vou sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados, sim, segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim,
Só iria dizer, ressuscitar. Mas, Aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender, o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja... Uma pergunta é a seguinte. É pleonasmo. Ressuscitarão, ok. Aí diz assim... Que existe uma sequência. Primeiro. Né? Exatamente. Há uma ordem nas ressurreições. Ordem das ressurreições. Então, que tempo é? Os mortos. Os mortos em Cristo. Os que descansam em Cristo. Ressuscita primeiro. E tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitaram primeiro? Porque ressuscitaram primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é isso. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em 1 Tessalonicenses 4, é que existe uma bênção para morto e para vivo dada a vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição acontece primeiro e depois o arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo? Não, juntos, porque o texto diz assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. O problema do o encontro é junto. O encontro é junto. O problema do pós é que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa questão de trombeta, o pastor e depois César nós vamos tratar dos decapitados e depois ressuscitados. O pastor César até gosta muito e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, mas eu queria que você explicasse essa questão que o senhor falou da trombeta, que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender algumas coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem a questão no Antigo Testamento. Isso, parece que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, inimigo, um exemplo, estou sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta. E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente. Bom, até porque eu queria fazer um swap para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que ele clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da vida 16, e tal, né? Ele é o livro da história da humanidade, e ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra e embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta. E como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não ele sou é nada. Ele é sim. Porque já eu vou perguntar pro senhor também me explicar algumas coisas. A trombeta... Não, eu quero só que ele explique. Será explicado com alegria. E cuidado pro irmão não votar pra ser pré. São muitas questões, o reverendo Marcelo vai terminar, depois eu queria... A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo. É uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida
com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? O arrebatamento, parece um pleonasmo, né? Tá. É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz essa pergunta para ele, né? No último debate. Boa. Mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é para mim? Não tem, para todos vocês não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4? É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. O arrebatamento Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo como 5, a João, igreja glorificada. Calma aí. Capítulo 6 ao 18, grande tribulação. Okay. Capítulo 19, você entende que o capítulo bodas 4... do Cordeiro, batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22... Eu queria saber desse jeito que eu cresci. Mas é uma pergunta do pastor César. Você quer falar mais? Não, pastor, é que o senhor me perguntou e eu estou respondendo. Aí eu estou fazendo a cronologia da visão. É que eu fiz uma... Não, eu não pedi a cronologia da visão, não é verdade. Eu disse assim, ó, em qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós temos a perspectiva... Legal, me mostra o texto. Apocalipse capítulo 4. Isso, me mostra o texto. Leia o texto. Que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A igreja ou João? João. João. É porque é muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai complicar. Então vamos lá. Você tá, porque a maiêutica socrática, eu entendo, é um método, mas aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está acontecendo. Só que eles faziam. Não, mas... Isso não está acontecendo. O fato deixa ele expor a opinião dele, assim, ó, vamos lá. Para quem está acompanhando, eu fiz uma pergunta e ao invés dele responder, ele começou a falar capítulo por capítulo. Mas deixa ele expor o pensamento do pastor César. Vamos deixar o pastor César perguntar. Isso. E depois deixa ele responder. Vocês perguntaram assim. Depois vou responder da 7ª, tá? Vocês perguntaram assim. Cadê a ressurreição em Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o arrebatamento da também igreja... a ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. 19 e o arrebatamento 19 e 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem a ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são o e que acontecerão. da igreja, pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4 a 22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus? Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo sequencial. Você quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10, importam dizer a respeito da visão
que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu para ele... Pode continuar. Deixa eu falar. Você está pedindo para ele o arrebatamento e a ressurreição no capítulo 4. A resposta dele para você, João foi arrebatado aos céus. Entendo como igreja. 24 testemunhas estão lá, entendo como ressurreição. Essa é a resposta dele. Percebe? Então não mostra o arrebatamento no Apocalipse 19. Agora isso aqui. Não mostra. Tem. Aqui, olha, não tem. Deixa eu terminar. Ô, Marcelo. Checkmate. Não tem, então checkmate. Peraí, calma. Tem arrebatamento, Apocalipse 19? O bispo pode dar as bênçãos apostólicas. Olha aí, meu bispo. Ele disse que não tem arrebatamento, capítulo 19. Se a vinda de Cristo parece que é um problema é a mesma coisa do arrebatamento, não tem arrebatamento, capítulo 19, meu bispo. É bonito ver uma discussão acalorada, porque significa dizer que os dois lados estão muito firmados naquilo que estão falando. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não nego o texto bíblico por causa da minha linha teológica. Meu compromisso não é com a linha teológica. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Então mostra pra mim. Deixa eu terminar. Apocalipse 19 tem. Aqui, ó. Apocalipse 19. Tem arrebatamento? Tem o juízo. Não tem a ressurreição. E arrebatamento? Mateus, deixa eu terminar. Desculpa. Apocalipse 19, vou voltar porque fui... Apocalipse 19. Apocalipse 19 tem a vinda, tem o juízo, não tem a ressurreição. Beleza. Mateus 24 tem a vinda, não tem a glorificação. Beleza. 1 Coríntios 5 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem o bema, que vocês acreditam que tem o bema. Zacarias 14 tem a vinda em glória. Posso falar, meu bispo? Não, eu não terminei. Não cita o arrebatamento, não cita a glorificação em Zacarias 14. Então, não ter um elemento em Apocalipse 19 não prova que não exista. Você tem uma frase muito célebre. Mas então, pastor, então o senhor sustenta também que não tendo o elemento em Apocalipse 4, não posso dizer que não tem arrebatamento. Tem arrebatamento em Apocalipse 4, mas de João para visões. Pastor Mateus, vamos entender. A linha final, tudo isso descamba numa pergunta que é a pergunta mais simples e é aquela que mais a gente quer saber. A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? A grande tribulação, segundo... Seria os 3 anos e meio. A primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu. Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, mas não é menos antijudeu, cristão. ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que depois de tudo que a gente está sofrendo. O a gente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, a história da igreja, a história da igreja... Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse, se alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, já não estamos sofrendo demais? Estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar? Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar ramalhete de flor de rosas o tempo todo. Sim. Então a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado para Jesus. Bispo, eu posso responder? Só uma pergunta, nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, está tudo funcionando. Só que a igreja está sendo perseguida. E aí, na fala de Jesus... Seria um Deus mau? Tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A vida do crente... Quando será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil.
Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade. Milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil, tudo bem. Aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço ao senhor no mundo, a igreja é perseguida da igreja? no mundo. É isso, o senhor está falando de que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter. Eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto, começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, depois aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, ó, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com desculpa da expressão, sim. É porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, então, vão matar vocês. Não é o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer na Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, César, Jesus disse que ele volta depois do sofrimento. Nós é que eu tenho que defender, porque apesar de tentar ficar imune aqui, ou pelo menos isento, vontade. O pré-tribulacionista diz o seguinte, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio, nós estamos na boda do Cordeiro. O pós diz que a boda do Cordeiro será quando? No casamento, bodas não tem um período de tempo. Por exemplo, esse ano eu faço 25 anos de bodas. Parabéns. O ano que vem é outra bodas. O tempo todo. Bodas para mim... Então não tem um lapso temporal? Não é 3 anos e meio? Não tem nenhum texto bíblico que diga que as bodas do Cordeiro dura 3 anos e meio. Nenhum versículo bíblico. E da onde a gente... E a gente não defende uma construção o pré-tribulacionismo, de lugar nenhum. Não tem nenhum versículo bíblico. O bispo. Eu preguei errado a vida inteira. Bispo Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho. Só fazer uma pergunta ao pastor César, porque o que o pastor César está dizendo é o seguinte, que ele não aceita o sofrimento da igreja pontual. Igreja sofrendo ali, sofrimentos da igreja não, como ali. Assim eu não aceito? É uma realidade. Então, o sofrimento pontual existe, sempre existiram na história. Isso. Não concorda comigo? Sim. Agora o senhor mesmo Mas citou... vai se avolumando, então, vai se avolumando. Então, o que o senhor está dizendo é que esse volume que o senhor está dizendo só não é um volume da questão do aumento da dor, mas é também um volume de aumento de perseguição generalizada, mundial. Vai chegar uma hora... Então, por isso que eu estou dizendo que o senhor defende... Jesus Cristo disse que vai chegar uma hora que nós seremos odiados de todas as nações. Então, isso já chegou esse dia? Então, por isso que eu estou dizendo, o senhor não defende, como alguns defendem lá, na questão do dilúvio, um dilúvio territorial. Quando acontecerá no pré-tribulacionismo? Todas as nações é totalidade de povos? Universal. Não entendi. De todas as nações, seria todos os povos? Bom, a lógica... Porque se você for pegar... É os povos, não é isso? Mas deixa eu só terminar minha pergunta pro César aqui. Em toda nação tem pessoas que odeiam o cristianismo. Eu queria responder a visão pré-tribulacionista que o bispo falou. Deixa eu ouvir a pergunta daqui do pastor Calixto. Senão ele vai dar luz, ele vai parir. E depois, bispo, eu queria responder essa questão. Já volto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a pergunta do Calixto, quem vai parir é ele. Ô César, tá gordinho, eu queria que o senhor falasse para nós o seguinte, como é que o senhor entende a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia? Porque existe uma promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Para tentar os habitantes da terra. Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Bom, olha, o texto diz que te guardarei
Do quê? Guardarei da hora de tentação. Ele sempre guarda. Não, então, gente- como é que o senhor interpreta essa tentação? uma dessas não adianta coisas- o senhor falar que isso aqui é tentação da vida Uma diária, dessas- porque não é. É verdade. O texto não é lá- fala de tentação É da verdade. vida Essa diária. tentação é lá no fim. Então. Esse texto, por exemplo, o que Jesus Cristo em João 17:10 responde a sua pergunta. Eu pode. Ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá, então o que o senhor está 17:15. dizendo seria a mesma coisa. Eu não estou dizendo o que 17:15. é. Qual é o verbo Eu só ali? vou dizer para tal. O senhor está dizendo que, da mesma forma, por exemplo, da mulher, da mulher de Apocalipse lá, se ela foi guardada no deserto, preservada, o dragão tentou chegar até ela, não conseguiu, porque a própria terra criou meios para que o dragão não chegasse, tal, ela foi guardada. O senhor está dizendo que Deus pode guardar no meio da tribulação, sem que a gente seja afetado? É que o texto... É isso. pastor, Posso provar isso? O texto não Não, diz é que ele só vai uma guardar da tribulação, mas da tentação que há Olha, de vir. tá, É a pastor tentação César. de você ceder, por exemplo, e aceitar a imagem da besta. Por Pastor exemplo. César, ele perguntou agora Mas se essa Deus... tentação está ligada à grande tribulação. Pastor É um César. período de grande tribulação. Calixto, você acabou de me perguntar, você acabou de perguntar pro César aqui, né? Se Deus pode livrar, no momento da tribulação, os seus, não é isso? Guardar os seus no é meio, Isso que ele no faz. meio. É isso que ele faz, sem precisar tirar a igreja da terra. A igreja da terra. E eu vou te provar. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Quando a quinta trombeta está sendo derramada sobre a terra, os demônios atormentando os homens. Será que Deus, derramando a sua trombeta de ira, quinta trombeta, para demônios atormentarem os homens, é possível isso não cair em crente? É possível Deus proteger a igreja? Apocalipse 9, Mesmo 4. sem tirá-la. Pastor Mateus, Não, eu vou Deus ler. não Deixa derrama só a ele trombeta. responder. Vamos lá, O pastor toque Mateus. da trombeta... Não, Deixa eu quis só o dizer da Mateus ira. Vamos lá, responder. pastor vai. Mateus, Não. fica à vontade. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a quinta trombeta é demônios atormentando os homens, amando de Deus. Derrama essa trombeta, derrama é modo de falar, toca essa trombeta, derrama o castigo, que eu tô querendo dizer, derrama o castigo. O que é? Demônio vai atormentar o homem. Que homem? O que não tem o selo de Deus. Apocalipse 13:8. A todos da terra vão adorar a besta no momento da grande tribulação. É verdade. Todos quem? Olha Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter gente aqui na tribulação, com o livro da vida, que não vai adorar a besta. É possível o mundo adorar a besta e a igreja não. É possível o mundo receber a quinta Mas é trombeta e o possível mundo não. acontecer todos os sofrimentos na grande tribulação e a igreja está aqui e mesmo assim ela não ser atingida? Claro, exceto a Essa perseguição. É a grande Não, pergunta. mas é o que o texto responde. A quinta trombeta é o exemplo disso. A quinta trombeta é demônios atormentando os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Aí o senhor acredita então que Deus tira a igreja do meio? Tô Não, não tira, ele preserva. Ele preserva Daqui dentro. minha demonstração. Sim. É preocupação. Eu tô sentindo que o tom de voz do irmão tá caindo. Não. É que eu não quero Significa criar dizer, confusão, o irmão porque tá o sendo- César o irmão tá tá me sendo- olhando feio. Nosso time tá aumentando. Já tá aumentando. Eu tô sentindo que o irmão tá tipo assim, o que eu tô fazendo Não, aqui? porque eu tô perguntando pra ele, porque Ô, a bispo, ideia dele ô, é pastor livrar Calixto. no meio. Eu posso Aí falar? fica complicado o João, que parece que é tirar o diabo de Pastor dentro do Marcelo, diabo. tá Não, mas muito eu tenho quieto. mais Vamos ouvir o pastor Eu Marcelo. quero Ei, falar Marcelo. um pouco. Bom, esse texto... Como é que de- fica aí, de- Marcelo? Tira o diabo Tá. de dentro do diabo, não sei. É, Apocalipse capítulo 3:10, o pastor sabe que é um texto muito difícil para ele. O pastor César sabe que o original grego é perfeito e ele tem um grande mestre, como foi meu mestre, o professor Luciano Benigno. O texto diz, quando diz, eu te guardarei da hora, é perfeito. Ec tes horas. O que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, o Daniel B. Wallace? É que diante de um verbo estativo, que é o verbo guardar aqui, Tá. a preposição ec perde a força. Se fosse para guardar na tribulação, deveria ser usada o prefixo eis para a tribulação. E aí o pastor César usou que a única saída é essa, de João capítulo 17:15, mas toda a construção gramatical aqui é diferente de João capítulo 17. Por quê? Olha bem. Se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema seríssimo, porque Daniel capítulo 13, verso 7 vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como é que vai guardar se a besta vai matar os santos? O
que guardar é esse? Mas o senhor acredita que que sendo morte pela besta é um sinal de derrota? Mas é lógico. Pô, mas que Paulo guardar diz que é esse? venceram eles pela morte. Mas que guardar é esse? Então não tá te guardando? Quer dizer, a polícia tá lá dentro da sua casa, o ladrão entra e te mata. Como que ele te guardou? Os nossos irmãos que estão no Oriente Médio morrendo agora não estão guardados por Deus? Calma. Aí, o César, habilmente, não é? Cita João 17,15. Bom, se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema com esse texto aqui, que eu falei para o Bispo Samuel. O senhor lembra, Bispo Samuel? O senhor até gostou da minha explicação desse texto? Ora, eu já vi pessoas saírem, o demônio sair de dentro das pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa sair de dentro do maligno. Então não funciona o texto de Apocalipse 3:10 com João 17,15, que eles têm que apelar, porque a única construção que tem é aí. Só que toda a gramática aí é diferente, aí não é verbo estativo, e o outro verbo. Em Apocalipse 3:10 é terel. Terel, exatamente. Então não cabe esse texto. A inerrância bíblica, ela depõe contra o pós. Exatamente. Não, o significado de terel é guardar, manter, sob vigilância. Sim, guardar, preservar. Mas não é o mesmo verbo, preservar. querido pastor Mateus, de João capítulo 17. Não, é o ek, né? O ek que é o mesmo, né? É o mesmo verbo. Não, a preposição ek, ela trata essa questão. Mas o guardar de João 17,15 é terel. Vamos por parte, vamos lá. Primeira coisa, o texto de Apocalipse 3:10 não está falando a palavra tribulação, está falando a palavra tentação. Ele vai guardar o crente da tentação e não da tribulação. É o cognato também, né? Não tem... Lá guardarei da tentação. Mas, pastor, se essa tentação quer vir sobre o mundo, isso, querido. Eu não discordo que essa tentação será na grande tribulação. Tá tudo bem. Só que lá não é guardar da tribulação, é guardar da tentação. Uma das possibilidades, por exemplo, é guardar o crente na tribulação de aceitar a imagem da besta, por exemplo. Ou a marca da besta para a vida ficar mais fácil. Mas voltando aqui ao texto. Quando você diz assim, que essa palavra no grego... Eu não sou professor de grego, vocês sabem disso. Mas dizer que essa palavra terel do grego não é a mesma de João 17,15, não é fato. É a construção, pastor César. Pois é. A construção é outra aí, pastor César. Então vamos lá. O texto grego de João... Eu não sei, não sou professor de grego como sou de hebraico, mas eu sei ler grego. Sim. O texto lá de João, capítulo 17, versículo 15, diz assim: ou queroto rina ares autos ektou cosmos alrina tereses. Ok. Então você tem aqui o ek e você tem aqui o tereses, que está, nesse caso, declinado aqui. Porém, o texto de João 17,15, que está muito bem traduzido em português, diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Significa que guardar e tirar não é a mesma coisa, meu Deus do céu. Tá, mas quando Jesus César, disse lá em Mateus... O ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? Pastor César, o ek que o senhor advoga não é de dentro para fora? É possível que seja. Então, você já viu alguém sair de dentro do maligno, pastor César? Mas é de dentro da tentação. Não, o texto de João, de João. O texto lá... O texto de João. Que os tire do mundo. O verbo terel é de dentro de... É que o texto aqui é guardar. Guardar. Mas o senhor não usa o ek dizendo que é guardar de dentro para fora, mas aí o ek... O senhor mudou? Guardar é retirar nesse Pastor sentido. Marcelo, vamos lá. O ek aqui, ele está preso à palavra que vem depois. Guardar do quê? Do mal. Então, mas é guardar de dentro do mal? Porque teressos é guardar. Mas isso não pode ficar só no verbo, pastor Então você César. tem que reclamar com Jesus que falou a palavra. Não é. Não comigo. Não seja retórico, César. Não seja retórico. Peraí, quem está sendo retórico é você. Não seja retórico. Então, eu posso ser retórico. Nós temos uma grande amizade. O senhor sempre... Mas eu posso ser retórico. Qual o problema? O senhor sempre usou... o senhor está sendo retórico agora? É quando eu consulto uma palavra pro meu bem. Qual o problema? Faz o seguinte. Solta uma vinheta. Em João 17,15, Jesus Cristo disse... Pastor Mateus, a palavra é consigo. Eu tenho algumas dificuldades com o pré-tribulacionismo, né? Vamos lá, eu tenho algumas aqui, eu quero colocar na mesa. 3 coisas. Primeiro, o nosso Senhor Jesus disse que vem depois da grande tribulação. Ele não disse, em nenhum lugar, que vem antes dela. Ele disse, eu venho depois dela. Não é muito mais humilde olhar para o texto e falar, o Senhor Jesus disse que vem depois da grande tribulação. Um outro problema também para os pré-tribulacionistas é a boda do Cordeiro.
Como nós conversamos aqui, né, e discutimos sobre o assunto, bodas do Cordeiro, e passou por alto, na visão pré-tribulacionista, Cristo vem de forma secreta para o mundo, ressuscita os seus e começa a boda do Cordeiro. Onde a Escritura diz isso? Não, a Escritura não diz isso. Onde tem 7 anos ou 3 anos e meio de boda do Cordeiro lá no céu. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é uma interpretação da última semana de Daniel, que alguns fazem, né? Só que olha como é a boda do Cordeiro. Quando se dará a boda do Cordeiro? A Bíblia diz. Será que a boda do Cordeiro acontece antes da vinda em glória? Não. Apocalipse 19 mostra para nós, no versículo 7, que são chegadas as bodas do Cordeiro. No versículo 9, bem-aventurado aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Por quê? Porque a partir do versículo 11, ele vem em glória. Não existe boda do Cordeiro antes da vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Ele vem em glória, por isso o casamento será estabelecido. E uma pergunta que eu queria fazer para o Marcelo e para o Aleph, é só uma pergunta, só para eu terminar o meu... É uma pergunta sim ou não? Essa pergunta é perigosa. Não, rapidinho, é simples. Vamos preparar. É só para eu entender. Mateus é muito inteligente. Isso mesmo. Vinda do Senhor para vocês seria o momento do arrebatamento, a vinda e a... Eu não sei como dizer no argumento do pré, né? O dia em glória. O que seria a vinda do Senhor? E como se dá o nome da chegada em glória? Parousia, né? Mas como é que vocês tratariam a vinda do Senhor? O que é vinda? No arrebatamento, o que é vinda? É vinda. E depois, em glória. Só para ouvir vocês, e eu quero fazer um argumento a respeito dessa pergunta. Vai lá, Aleph. Perfeito. Já falei bastante aqui com vocês. Parece que o Marcelo tá fugindo do debate. Aí, irmão, é bom já o irmão falar que o irmão tá com medo do César, que a gente não traz mais o... O pastor Marcelo está sendo elegante. Eu não sei. Olha como eu estou, bispo, como eu estou do César. Eu vou interrogar o César agora. Olha eu vou interrogar o César agora, mas parece que o irmão tá com medo do César. Ele era pastor e dizia assim, o cão não entra em tijolo. O sangue de Jesus tem poder. Ei, pastor César, ele sempre usa alguém, Posso, né? bispo? Por favor. Perfeito. A expressão parousia trata a respeito da vinda e epifaneia, manifestação em glória. Então nós fazemos essa distinção. O que é vinda? A vinda simplesmente é a parousia, que trata a respeito do Cristo vindo... A chegada. Exato, para a igreja. E a epifaneia, a manifestação que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Mateus capítulo 24, versículo 29, 30, 31. Isso, então a vinda é no momento do arrebatamento? A vinda? Com certeza. Com certeza, que não? né? Por que não? Por causa de um texto aqui que eu quero mostrar a vocês. E detalhe, pastor Marcelo, só para que a audiência possa entender, nós tratamos a respeito do arrebatamento secreto em relação para a igreja. Isso. Porém, a igreja verá o Cristo glorificado conforme o contexto nos apresenta. As tipologias do Antigo Testamento nos é válida. É importante ressaltar também que a exegese rabínica, tá, que o nosso querido pastor César, pastor Marcelo pode nos compreender melhor, trata a respeito do acróstico Pardes, que trata a respeito do Pichat, Remes, Sod e Drash. O método histórico gramatical é que nós aplicamos. Perfeito. Nessa visão. Então vinda seria o momento do arrebatamento, não é isso? Na vinda do Senhor seria o arrebatamento. Não, o arrebatamento, a vinda de Jesus para a igreja. Isso, exatamente. Perfeito. Então, olha para você ver como que não faz sentido. Nessa visão, depois eu vou falar... se eu for aceitar a sua visão, eu tenho que dizer que a grande tribulação termina antes da grande tribulação. E eu vou te provar isso. 2 Tessalonicenses 2... É só me provar a visão pós agora, a igreja no céu. Só isso. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2... Eu provo, tem igreja no céu agora. Paulo está onde? Pedro tá onde? Tem uma parte da igreja que está no céu agora já. Isso é mole. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:1. Entrar no céu? A igreja entrar no céu? A igreja entra no céu? Deixa eu responder a sua pergunta da vinda. Completude. Igreja só é corpo. É só um membro que está lá, não é o corpo. Mas na grande tribulação também não. Mas aí vão falar que tem igreja no céu. Marcelo. Mas se tem agora, não tem. Não tem. O que tem lá é parte da igreja. Tem lá membros do corpo. A gente marca isso para o debate. Você vai dar uma giripoca também. Vamos lá. Pastor César e depois, com a permissão do bispo, eu vou tratar a respeito da ressurreição, sétimo trombeta. Tudo bem. Pastor Mateus falando, depois o nosso querido, e serve o nome de Aleph. É árabe esse nome? Primeira letra do alfabeto hebraico. Chegou aqui, ó. Demorou, mas chegou.
Vamos aproveitar aqui comida Vamos. aqui. Quem tá lá em casa, irmão, que a gente é tudo esfomeado. Vamos, porque a grande tribulação vai chegar e Vamos não lá, vai poder nem pastor comprar Mateus, nem fala. nada. 2 O Tessalonicenses... problema com o Mateus é bom de argumento. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, então, para vocês, isso aqui é o arrebatamento. Nós vos exortamos. Aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, o dia do Senhor, que eu também entendo que é a vinda, mas vocês não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O dia do Senhor não vem sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade. Agora olha o versículo 8, não é nem no 3, é no 8. Olha o que diz o texto 8. Vocês acabaram de me falar que vinda é o arrebatamento, que a vinda é quando Cristo aparece para a igreja. Mas olha o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O que o texto está dizendo é que o arrebatamento, que o anticristo será destruído na vinda do Senhor. Se vinda é arrebatamento, na visão pré, o anticristo é destruído antes da grande tribulação. É fácil responder isso. Primeiro, o contexto nos apresenta que o arrebatamento trata a respeito da manifestação dos santos saindo da terra para o céu. Agora, a expressão parousia trata a respeito dessa vinda para a igreja. Epifaneia é o termo usado para manifestação em glória de Cristo, que simplesmente matará o anticristo e o falso profeta. Vinda no versículo 1 é o arrebatamento e vinda no versículo 8 é outra coisa. Então, o contexto de 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele deve também ser respaldado pelo contexto que se aplica em 1 Tessalonicenses, porque se você juntar as duas cartas, nós temos o mesmo povo, a mesma igreja e o mesmo escritor. Mas vinda no versículo 1 é arrebatamento e vinda no 8 não é arrebatamento. Tratamos a respeito das distinções que o Senhor nos trata. Entendi. Isso aí. Agora, bispo, é importante ressaltar, eu queria responder, o pastor César pediu um texto, voltando ao contexto, a questão da sétima trombeta. O Senhor leu até o versículo... Qual versículo, pastor César? O senhor se lembra? Nem me lembro, foi logo no começo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. O senhor leu até mais ou menos quando? Eu não lembro. Perfeito. Eu vou ler a partir do versículo de número... que trata a respeito daquilo que o senhor havia dito em relação que nós havíamos feito a distinção entre a última trombeta e 1 Coríntios capítulo 15, e tratando a respeito da última trombeta em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, relacionado ao juízo. Olha o que o texto diz. Versículo 18, para ganharmos tempo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no templo, e houve-se relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Se isso aqui não é juízo, grande saraiva sobre a terra, não sei mais o que é juízo. Dentro da visão que tratou a respeito da ressurreição, substantivo grego anástasis, que significa dizer tornar a vida, Bispo Samuel, nós temos uma sequência de ressurreições dentro da visão pré-tribulacionista, relacionada à primícia dos mortos. A expressão mortos, obviamente, vocês sabem melhor que morte, thanatos e hebraico mut, trata a respeito da falência múltipla dos órgãos, a separação da alma do corpo. A alma continua pela eternidade e o corpo em putrefação orgânica. Dado o arrebatamento, a palavra de ordem, a igreja é transformada, os santos individualmente transformados, corpo de glória, incorruptível e imortal. Imortal porque a morte não toca, glorioso porque será eterno, incorruptível porque a corrupção não chega perto. O contexto nos apresenta que Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai tratar a respeito na perícope, relacionada ao quê? A manifestação de Cristo, ressuscitado como primícia dentre os mortos. Na Bíblia nós temos 3 tipos de ressurreições. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. A ressurreição dentre os mortos, pastor Marcelo, se aplica apenas a Cristo, como a primícia, o único que ressuscitou para a eternidade. Depois dele, aqueles que morreram, ou na sua ressurreição ressuscitaram, os arrebatados, ou a igreja no sentido do arrebatamento, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 que falam que ressuscitarão, e também no milênio, ou antes, melhor dizendo, trata a respeito daqueles que foram decapitados, que depõem contra o amilenismo, depois nós vamos tratar desse assunto, e ressuscitarão. Ali a expressão é qualitativa em relação ao corpo de forma histórico-gramatical. Sem sombra de dúvidas, nós temos aqui a resposta da sétima trombeta,
a diferença de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a sequência das ressurreições e a manifestação da glória de Cristo, parousia, epifaneia e apocalipse. Parousia, vinda, epifaneia, manifestação, apocalipse, revelação. Bispo, muito obrigado. É uma aula, pastor César. Essa sétima trombeta é a última? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, é sim. Sete, é a última Trata trombeta? a respeito. Essa é a última trombeta? Sim. Então não são 8. Se essa é a última trombeta, então ela é a sétima trombeta do Apocalipse e a última são a mesma coisa, certo? Sim. Ok. Então a Temos ressurreição 21 dos... juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok. Então a ressurreição dos mortos acontece na última trombeta. Não, certo? o texto fala a respeito da É que o texto lá de proclamação de Tessalonicenses, desculpa, o texto de Coríntios capítulo 15, que o senhor trouxe, o primeiro texto que o senhor trouxe, o senhor acabou de concordar que essa é a última trombeta? A última trombeta é a sétima, o senhor disse que são as mesmas? Eu concordei que Apocalipse 11 e 15 é a última trombeta do período tribulacional. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala a respeito da trombeta de convocação da igreja para o arrebatamento, que é a transformação dos corpos. Aí no início Com que nós documento o senhor afirma que a última trombeta de Coríntios 15... quando Não diz é assim, a mesma de Eis Apocalipse. aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, nós todos seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos antes ao toque da última trombeta. Perfeito. Qual é Com a devida... qual a documentação que o senhor tem para falar que aquela última trombeta não é a última? Com a devida vênia ao Senhor, a documentação primária que é a Bíblia. Ok, ótimo. Qual o texto? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da diferença. Como é que o senhor consegue juntar o arrebatamento da igreja, transformação em glória, com Apocalipse 11 e 15? É que sim, com todo respeito, como a gente consegue juntar ou não juntar, isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque é debate. Não, ok. O caso é que a autoridade é o que a Bíblia diz, e não a nossa habilidade. E eu tô falando o quê, pastor César? Gibi? E não a nossa habilidade de juntar ou não juntar as coisas. Mas eu tô lendo o gibi? O texto de... Crônicas de Nárnia? Parece que você tá meio ofendido, me perdoa. Eu não quis te ofender. É porque o senhor está falando que eu não estou lendo o texto. Não, eu não disse isso. Eu não disse que o senhor não está lendo o texto. Que é o momento eu disse isso. Não, o senhor é meu professor. Eu só estou explicando assim no sentido que o senhor perguntou. Primeiro, eu não quis te ofender. Eu não quero lacrar, não quero nada. O texto, eu muito menos. O texto que o senhor usou, lá diz assim, que a transformação dos corpos é na última trombeta. Aí eu estou perguntando assim, o senhor tem algum documento para mostrar, algum texto bíblico, que a última trombeta não é a última trombeta? Aí o senhor está dizendo, não, aí vai da habilidade da pessoa. Então, peraí. Interpretação. Isso, então o senhor sair da interpretação. Uma das regras de interpretação, o senhor sabe melhor do que eu, é que o texto obscuro se interpreta pelo texto claro. E a Bíblia se interpreta... Deixa só o pastor César terminar o pensamento dele. Então, só tem que ficar claro aqui que para sair dessa pergunta é só através da interpretação pessoal de cada um. Mas o texto bíblico diz que a transformação do corpo acontece na última trombeta. Perfeito. Então, houve Saraiva. Isso é juízo ou não? A pergunta pastor César, bicho. Para mim, tem juízo na sétima trombeta. Pastor César. A milenismo? Você acaba de concordar, né? Eu entendi o que o senhor está falando, que o senhor acredita que a última pastor trombeta... Calixto só concorda com ele agora, né? Que Paulo diz de 1 Coríntios é a mesma. Vai ser demitido de São José dos Campos sumariamente. O senhor não aceita essa construção teológica, que é uma construção teológica, que essa não bate, as evidências não são a mesma. Construção mas bíblica. Não é a mesma coisa que o senhor faz quando nós abirrogamos que depois do capítulo 6 não aparece o termo igreja. O senhor também não faz uma construção teológica ligando os santos com a igreja? Deixa eu só terminar a pergunta. Boa pergunta, eu entendi. Só termina. O senhor não está fazendo também uma construção teológica que o senhor revigora dizendo que não, que isso é uma interpretação pessoal. O senhor também não está fazendo a mesma coisa quando o senhor acha santos, quando o senhor acha eleitos, e o senhor liga isso à igreja, sem que o termo igreja apareça do capítulo 4 e diante? Bom, é só apresentar a palavra igreja depois do capítulo 19. Onde ela aparece? É no versículo 15 do capítulo 22, não, é ela o senhor aparece. que tem que responder, é uma pergunta. Entendeu? Então, a igreja, ela... Primeiro, a palavra igreja, ela aparece lá no texto do Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas. Pronto. Agora, alguém vai negar que os servos de Deus são aqueles que servem a Jesus? Mas alguém isso não é uma construção teológica? Não é uma construção teológica. É uma interpretação da palavra.
não é o mesmo Construção caso. teológica é quando você lê uma verdade e pega mais 2 textos e fala assim, ó, a partir disso aqui é assim. é isso. Eu não estou fazendo isso. Quando a Bíblia fala eclectos, obviamente está falando de eleitos. Quem são os eleitos na Bíblia? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos na Bíblia? Eu entendo que são salvos. Se alguém disser que não é salvo, aí a gente pode debater o assunto, mas É interessante, não é Deixa eu falar uma coisa. manobra teológica. Com a- é uma com a interpretação forma do que o senhor texto. acaba Só de completar o César, você fala. Só completar o César, você fala. Vamos lá. O termo igreja não aparece no capítulo 4, 18, mas também não aparece do 19 a 22, etc. E não aparece também do 4 ao 18 dizendo que ela está no céu. Então também é é implícito. Mas o senhor não acha que isso é uma lógica? Peraí, diz Se inferência também. ela não é mais citada, é porque ela não está. Por exemplo, Ela também não eu é posso citada. citar o nome de todos que estavam no debate, mas se o senhor sair 5 minutos no final, o senhor não terá suas considerações finais. A palavra igreja também O senhor não apare- estava, mas não está mais. A palavra igreja também não aparece em 1 e 2 Pedro e Judas também. Essas cartas, então, não foram para a igreja. Se eu tenho um sinônimo lógico com mais de 60 versículos, chamando a igreja no Novo Testamento de santos. Eu gostaria Quando de vamos para o- responder essa questão. Quando Qualquer vamos para o pessoa que Apocalipse- aceita Cristo é santo. Ponto final. Exatamente. E quem Concordo. aceita Jesus é quem? Igreja ou não? Igreja. Bom, note bem, eu tenho um pouco de dificuldade. Você sabe, Mateus, e César também sabe, que quando o texto de, por exemplo, Apocalipse 13, 7, né, cita os santos, tem uma letrinha lá. E essa letra vai remeter ao texto de Daniel. Mateus, você é um biblista. Não, eu ri porque eu achei engraçado você Você faz a gente rir e depois Por que você a vem gente com a ri? história. Vamos citar lá o texto. Por exemplo, é uma citação de Daniel capítulo 13, verso 7. Por Daniel exemplo, 7, né? olha, os Salmos 16 diz assim, diga aos santos que estão na terra. Ali era a igreja, Mateus? Não, é só... Responde, Mateus, Não, Daniel objetivamente. 7, de Daniel 7. Objetivamente. Os santos que estão na terra de Salmos 16 é a igreja? Só escuta, os santos... Ele não responde, bispo. Fala Os pra ele santos- responder pra mim. Normalmente Ele quando não responde é porque você não pegou tem na Os Não tem resposta. Isso aqui é uma luta Quem é? Quem é? Então, Você Marcelo, quem Os é? santos de Deixa Daniel comigo 7. que eu respondo. Os Daniel... Não, eu quero que ele Deixa eu só- responde, pastor César. Rapidinho. Os santos de Daniel 7 Sim. são aqueles que vão herdar o reino eterno. Quem herda o reino eterno? Essa é a Todo pergunta. aquele que está em Cristo. A igreja Não, a reina igreja. o reino Todo eterno? aquele, Então é a todo igreja. aquele que está em Cristo. Não, Concordo. isso é uma palavra sua, uma interpretação Não, sua. quem que vai herdar o Sim. reino eterno? Bom, aqui está outra diferença primária, Vamos bispo lá, só Samuel. vamos ouvir a explicação do pastor César para a colocação, não. para não perder o ponto. Então vamos lá. entendi. Primeiro, ó, em Daniel capítulo 7... Desculpa, César. Em Daniel capítulo 7, aparece lá a besta fazendo guerra aos santos. É verdade. E esse é um texto correlato de Apocalipse 13. Concordo com o pastor Marcelo. Mas veja o que está dizendo no versículo 15 de Daniel 7. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim, a minha cabeça se perturbou, eu cheguei aos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca daquilo. O Daniel queria entender a visão. E aí, ele diz assim, o anjo diz assim para ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses grandes animais são 4, e são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, Daniel está dizendo que os santos perseguidos aqui são aqueles que herdarão o reino e possuirão para Mas, sempre. pastor César... Quem são essas pessoas que vão herdar o reino e Quando herdar para sempre? Daniel falou isso, ele estava pensando na igreja, pastor César? É que assim, não é Daniel falando aqui. Vamos lá, Sim, de novo. mas é uma Vamos de visão. novo. O Daniel não Sim. entendeu. Ok. O Daniel não entendeu e perguntou. Ok. Eu não estou entendendo essa visão. Olha, O anjo que estava revelando disse assim, eu vou te explicar porque você não tem cognicidade para entender. Os santos do tá falando Altíssimo bonito, hein? são aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre. O pessoal que vai herdar o reino para todo sempre está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Essa é a igreja de Cristo. Ok, o pastor César, eu me torno pós-tribulacionista agora se o senhor me mostrar uma vez nas cartas joaninas João usando a terminologia santos para a igreja. Mostra para mim no texto. Não, por que tem que usar? O João tem que usar a palavra santos. Então João inovou no Apocalipse? Corroborando peraí, com a mas visão. João João inovou no Apocalipse, então? Olha- Porque o senhor disse que santos é a igreja. Peraí, mas não João, fica difícil João escreveu também calma, entender. calma. Pastor César. Peraí, João escreveu Apocalipse são- capítulo 2 e 3 falam a respeito de 13 vezes, se eu não me engano, o pastor Marcelo pode me corrigir, em relação à igreja, termo igreja, eclesia. Agora, do capítulo de número 6 ao 18, a expressão é santos eleitos, que falam a respeito, que é indicado também a nação de Israel.
Olha que interessante. No Antigo Testamento também temos essa expressão. Só que João escreveu, não foi para Israel, foi para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Perfeito. Tiatira, Por que João não ratifica a igreja depois? Se João escreveu Por causa da revelação, essas coisas que hão de acontecer. Meu varão. Gravata bonita. Obrigado. Escuta. Se João escreveu para a igreja o Apocalipse, por que é que santos seriam judeus? Pelo se o fato... destinatário... Se o Mateus, todo aquele que está em Cristo é santo. E você não respondeu minha todo pergunta. Aquele que está em Cristo é igreja? Salmo 16 Mas nós estamos falando do Novo Testamento. Me mostra no Novo Mas Testamento. o então vamos anular o Antigo, claro então? Que não, né, Marcelo? Você sabe que não. Todo o Novo Testamento chama a igreja de santos. Eu tenho um ponto aqui que eu queria fazer a pergunta para vocês. Mateus, mostra para mim santos nas cartas joaninas, porque o César está procurando até agora e não achou. Deixa eu só... Não, nas cartas joaninas. Deixa eu só colocar uma pergunta nisso, Marcelo. Nas cartas joaninas. Mas não existe a expressão ali, santos eleitos ou fiéis, aplicado a Israel também. Não fica difícil, até o Novo Testamento talvez seja um pouco de crítica Santos, pastor Calixto, é uma terminologia de Paulo e não de João. Você identifica... Corpos paulinos, não importa dizer isso. Deixa eu tentar entender a lógica do pastor Marcelo. Vamos lá, vamos tentar entender. A lógica do pastor Marcelo é... Só um minuto, com todo respeito. Deixa eu entender a lógica. O senhor está dizendo o seguinte, eu me torno pós-tribulacionista se o senhor mostrar na epístola de João a palavra santos. Ok. Qual que é essa lógica? Eu não entendi. Não, mostra pra mim. Então, qual que é essa lógica? Eu aprendi então, com o posso senhor. completar a pergunta, pastor Mostra César? o texto pra mim de João se referindo à igreja nos evangelhos, não é? Sentido a pergunta do pastor Marcelo. Nas cartas joaninas, santos. No texto grego, eclectos, por exemplo? Não, eclectos é eleito, então, pastor César. Então vamos lá. Santos é rágios. Ok, mas a palavra santos para João... Eu não entendi a sua lógica. É assim, por que pastor você César quer que eu tenha que mostrar um texto? Qual é a discussão? Mas a lógica... Mas não é você que pede pra mostrar o texto? O senhor me permite. Agora eu não posso pedir? Sou eu que peço pra mostrar o texto. Obrigado por lembrar. Sim. Só que eu não entendi a lógica da sua pergunta. Onde você quer chegar? Não entendi. Então, deixa eu dar a lógica. Argumentação, se me permite, eu compreendi. Nós defendemos que a igreja não aparece o termo em Apocalipse capítulo 4, Marcelo, deixa eu colocar a pergunta aqui, porque o César não quer me ouvir. O texto nos importa dizer que eleitos, fiéis e santos trata a Israel também Israel. Não, César, você tá semanticamente Santos é separado. Pastor César, Santos também se aplica separado. A nação de Israel será separada. César, como é que eu identifico um autor? No período tribulacional. Ora, César, tá na lógica os textos. Como é que eu identifico um autor? Primeiro eu quero entender a lógica de vocês. Então a lógica é essa. Vocês querem que a palavra santo apareça na Bíblia se referindo não é vocês. O senhor não acha estranho que um autor como João mude totalmente a sua forma de expressão ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo. Se eu ler os tratados do pastor César, eu vou sempre captar, aqui é o César falando, porque o senhor tem uma forma literária de falar. O que nós estamos tentando... João, ele muda abruptamente. O que nós estamos dizendo pro senhor é que João não deixa rastro nenhum em todas as suas cartas usando o termo santo para a igreja. Por que ele mudou? Tá ok. A igreja, termo. Eu acho que eu estou entendendo a lógica da pergunta. A lógica da pergunta. Então vamos lá. Primeiro, os termos para a igreja são sempre intercambiáveis o tempo inteiro. A palavra igreja, a palavra salvo, a palavra eleito, a palavra santos. Essas palavras, o tempo inteiro, são atribuídas à igreja. Todo mundo concorda, ok? Concordo com o senhor. Se todo mundo concorda, já está resolvida a questão. Mas, pastor César, resolvido, nem não, sempre. O senhor está fugindo da pergunta. Nem sempre, querido pastor César. Eu quero que o senhor me explique como é... Não, eu quero que o senhor me explique como é que um autor bíblico muda completamente a sua forma de escrita e as suas palavras no último livro que ele escreve. Não tem lógica. A lógica é que ele siga o padrão natural que ele sempre escreveu. E esse termo santo, João nunca usou nas suas cartas para se referir à igreja. Então vamos resolver. Essa é a pergunta. Tá ok, vamos resolver. Então, capítulo 18, versículo 20 do Apocalipse diz assim, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos. Isso aqui não é a igreja? Esse é João escrevendo. Santos e apóstolos, não é a igreja? O apóstolo não é mais igreja? Pastor César, acho que o senhor não entendeu. Eu disse nas cartas joaninas, pastor César. É que assim, eu queria ter entendido a lógica da pergunta, agora eu entendi. Entendeu. E a pergunta é inteligente. Você está dizendo o seguinte, peraí.
Por que João vai falar santos no Apocalipse? Isso, ele nunca falou, você entendeu? Eu entendi. Você é um cara inteligente. Educado. Então, eu tô entendendo. Me chamou de mal educado agora? Chamei. Tá certo. Mas de vez em quando foge vamos lá. Eu entendi a pergunta e a pergunta... Eu entendi a pergunta e a pergunta é inteligente. Vocês estão dizendo o seguinte, porque às vezes que a palavra santos aparece no Apocalipse, não pode se referir à igreja. Por quê? Porque nas epístolas ele não usa a palavra santos. Ok, bom argumento. Parabéns. Agora eu vou resolver essa questão. Ok. Em Apocalipse 18, versículo 20, está escrito assim: exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos... Mas ele não disse santos... Profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui nesse texto... Ele está falando para a igreja na terra ou no céu? Não importa. Aqui nesse texto, importa. O apóstolo João... Complicado quando não importa. Julguem todos que estão ouvindo. Se a pergunta é, se o João se refere à igreja como santos, Apocalipse 18? Isto está resolvido. Mas, Apocalipse 18, pastor manda César. a próxima. Pastor César, então vamos continuar nessa pergunta aí. Vamos lá. Não, a vírgula que tem no próprio quente. texto aí, não diz santo é uma coisa, apóstolo é outra. Não estou dizendo pessoa que apóstolo não é santo, mas a gente tem que obedecer o próprio termo do português. Santo, vírgula, Pastor César, qual apóstolo, texto o senhor leu? vírgula. 18, 20. Não é Obrigado. isso? É que o texto grego não tem vírgula. Hã? O texto grego não tem vírgula. Nos originais Não, mas não, aí não eu tem. volto àquilo que o Olha, senhor ficou mesmo devendo constrói. aqui o Mateus, Um leitor natural, meu bispo Samuel que não Ferreira, tem a meu ciência confrade. e a competência que o senhor tem ao ler naturalmente o texto, natural, sem a ideia do texto grego. O que ele entende aí? Nós temos Santos, um problema apóstolos. seríssimo. Não, santo é uma coisa, apóstolo é outra, Mas- a vírgula, pastor. Ok, Não tem sequência. Vamos pegar a sua lógica. Exultai, ó céus, e vós, santos, Vírgula. apóstolos, profetas, porque Vírgula, Deus contra... separadamente. É o mesmo grupo. Não é santo apóstolo, Mas é o mesmo vírgula. grupo. É santo, vírgula, mas apóstolo, vírgula. Desculpa, é o mesmo grupo, tá? Bom, vamos lá. Tá resolvido. Não, eu que vou tá falar, certo. Matheus. Só você quer falar, querido. Não, Depois eu falo só com você. pra dizer que eu não concordo com o César. Mas tá Olha, resolvido. Apocalipse 19 Tá registrado, vamos lá. continua um sério problema para o pós-tribulacionismo. Vamos lá, Meu vamos lá. bispo Samuel Ferreira, porque se a igreja está descendo, quando que ela foi para o céu? Posso responder? Porque não tem arrebatamento aqui, Mateus. Você vai fazer uma hermenêutica triplamente carpada para achar em Apocalipse 19 o arrebatamento. Não. A igreja está descendo. Quando que ela foi para o céu se não teve o arrebatamento, então? Quando que ela foi para o céu? Eu posso falar 1 minuto? Pode, agora toda a palavra é sua. Muito obrigado. Não Vamos vou lá. interromper, prometo. Tá bom. Apocalipse Pelo 19. menos vai tentar. Vamos lá. Em Apocalipse 19, o Marcelo está dizendo que não tem ressurreição, né? Não tem arrebatamento, etc. Então isso seria um grande problema. Eu mostrei para ele que em Mateus 24 tem a vinda, mas não tem a glorificação. Em 1 Coríntios 15, 23 e 51 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tem a ressurreição, tem o arrebatamento, tem a vinda, mas não tem o tribunal de Cristo, que vocês entendem ser nesse mundo. Então, não é porque em Apocalipse 19 não tem a questão do arrebatamento, que ele Apocalipse não 19 existe. não? Não tem o arrebatamento, mas eu falei isso desde o início. Eu não nego o texto bíblico. Eu não tenho esse problema. Você também tem que concordar comigo que 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, não tem o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 15 também não tem o arrebatamento. Posso Mateus te 24 interpelar? não tem a glorificação, mas você falou que eu não ia interromper. Aqui já está interrompendo, né? Então, esse não é um problema. Agora, olha a visão pré-tribulacionista. Se não tem a palavra igreja, então, obviamente, a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu e a grande tribulação não conta com crentes. Olha para você ver, vocês estão formando uma doutrina em um texto silencioso. A Bíblia não está dizendo que a igreja não está lá. Vocês entenderam que a palavra igreja não está lá. Se a igreja não está lá, quer dizer que a igreja não está na grande tribulação. Meu Deus, como assim? Se nós temos no Novo Testamento mais de 60 versículos que provam que a igreja, sim, são os santos do Novo Testamento. Quem são os santos? Na graça. Quem são os santos pós início de igreja como nós conhecemos hoje? É
os santos E no lavados, Salmo remidos pelo sangue 16, do quem Cordeiro. são os santos? Os santos do Salmos 16, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, são os judeus. Qual o problema? Eu não estou negando o texto. Você nunca vai me ver negando texto por causa de doutrina, não. Agora, Apocalipse e o Novo Testamento inteiro, santo é a igreja, em mais de 60 referências. Será que não é, assim, uma falta... E por que João não citou a igreja? Mas citou santo, citou eleito. Então, Pedro... é expressão diferenciada. Varão, deixa eu te perguntar. 1ª e 2ª Pedro. Mateus, a igreja está descendo. Quando que ela foi pro céu? 1ª e 2ª Pedro. São cartas para a igreja? São. Pedro não cita o nome igreja. Então, qual o problema disso? Porque simples, ele já está falando para a igreja. Está falando Agora para a igreja. você usa, né, seu espertinho? Peguei a sua palavra. Ô, meu irmão. Pastor João. César. Não, Vamos indo, daqui a pouco estamos terminando, hein? Calma, eu nem terminei. O pastor... Pensei que começou a aquecer agora, meu bispo. Os motores aqui. A gente deixa pro outro. A carta de Apocalipse foi escrita para a igreja. Não foi escrita para judeus, simplesmente. Foi escrita para a igreja. Tudo que está falando nas cartas é a igreja. Apocalipse 22:16, depois de todo o período A noiva tribulacional, sofrerá a ira do cordeiro. Não. Então a igreja substitui Israel, né, Dá pra Mateus? terminar. Apocalipse 22:16. Vamos ver se isso aqui é para judeu. Falou da grande tribulação, falou das taças, falou dos selos, falou da trombeta, falou do tempo do anticristo, falou tudo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Apocalipse 22:16 está dizendo que tudo que foi escrito no Apocalipse foi para a igreja, não para judeu. Negar o texto, eu não nego o texto por causa de doutrina. Mas o infelizmente, está negando o texto por causa de doutrina. Apocalipse 22:16. Isso aqui tudo foi escrito para que as igrejas testificassem, não para que os judeus testificassem. Vocês têm que aceitar isso. Apocalipse 22 foi escrito para a igreja ou não? Então foi para a igreja. Então, mas tudo posso que tá falar? falando Posso é pra falar? igreja. Posso falar? Mateus capítulo 24, para os discípulos, relacionado ao período de grande tribulação para quem? Os perseguidos pelo nome de Jesus. Tá lá. Vocês serão para a perseguidos pelo meu nação nome. de Israel, Se corroborando você o entender do ano texto 70, de Mateus capítulo 24, versículo 15, Daniel capítulo 9, versículo 24 então, a maravilha. 27. Teu povo, tua então, Mateus cidade. 24 é só para judeu? Então Mateus Jesus veio em capítulo glória no 24 ano nós 70? compreendemos. Então quando que Jesus veio em glória? Vem em glória no arrebatamento Mateus da igreja. 24 é só para judeu. Na batalha do Armagedon. Em glória. Arrebatamento para a igreja, primeiro período. Agora só... É só minha filha, é porque eu tô escaladinho aqui. Passou um minuto, Me hein? Desculpa. Fala, Mateus, fala. O assunto do debate é a volta de Jesus em uma ou duas etapas. Eu li Mateus 24:29, quando Jesus disse que ele vem. Ele está dizendo que ele vem depois da grande tribulação, não diz que vem em duas etapas. Jesus não falou isso. Agora, continuando nas palavras de Jesus, eu queria que os meus irmãos pré-tribulacionistas me mostrassem duas etapas na parábola das redes, Mateus 13, 47 a 50. Na parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30. Nas parábolas da virgem, Mateus 25, do 1 ao 13. Nas parábolas dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. E eu também queria que mostrassem duas etapas em Apocalipse 1:7, quando ele diz que ele vem e todo olho verá. Eu queria que os meus irmãos mostrassem nas parábolas de Jesus duas etapas da chegada do rei. Perfeito. Passou, Marcelo? Quer? Pode falar, Perfeito. falei bastante. É importante ressaltar a questão da parábola do que... muitas parábolas, o senhor falou da Pode rede. citar uma. Me cita aí na parábola das redes, duas etapas. Nós temos aqui uma questão importante relacionada, primeiro, reino de Deus. Basileia tuteu, gênito possessivo. Está falando do reino de Deus, manifestação Não, espiritual. que está falando do reino de Deus, eu entendi. Eu quero saber as duas Esse etapas reino que o nesse. senhor está dizendo nessa é o vida. reino invisível. Exato. Chegou a todo homem. É o texto. Não. Tanto é Aqui, que ó. Mateus capítulo Vamos lá. 25 fala a respeito da parábola das 10 virgens relacionada ao quê? Não. O reino. Quando Cristo fala a respeito disso, das parábolas, ele está implicando, falando, exposando a respeito da manifestação do reino, que Paulo ratifica. O reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. posso ler 4 versículos? Basileia tuteu. Deixa eu ler 4 versículos. Pode, ficar à vontade. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. É final, é fim do mundo isso aqui. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que isso é na vinda de Cristo. Perfeito. Duas Qual é o etapas, texto? qual Primeiro as duas versículo. Fala a respeito do quê? Reino de Deus. Assim será Começa na do reino. consumação. A salvação não começa na Mas consumação, assim meu será querido. na consumação dos séculos. Eu quero Então, saber nós duas não etapas. negamos o quê? Essa visão que tudo será de uma vez só nesse sentido. Porque o texto não fala isso. Você me mostra duas etapas na parábola das redes? Sim. senhor é Não, na parábola nós não isso. temos. Não tem. Não temos. Cristo vem, é uma Gostei, tá sequência vendo? lógica aos acontecimentos. Vamos virar, vamos voltar, porque está na hora Nós de devemos terminar. ser honestos antes Já de com tudo. 2 horas. Boa. Mas o principal de tudo é que vocês não conseguem provar a igreja dentro do céu. Paulo está onde? No inferno? Eu vou fazer Pedro o está onde? Os 24 seguinte, anciãos estão onde?